Oi, gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal de Mila Plantas é Vida. Hoje eu quero compartilhar com vocês as minhas suculentas que estão no pneu, que eu vou tirar do pneu e vou passar para os vasos de concreto, porque eu tenho outro projeto para os pneus, né? Então eu vou ir tirando algumas plantas e vou transplantando elas. E hoje, então, eu vou transplantar as minhas suculentas que estão no pneu. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui. Oi, gente. Então, conforme eu havia dito, já tá na hora de fazer o replante das suculentas novamente. Então, hoje eu vou tirar essas suculentas do pneu aqui. Esse aqui, o pneu, vocês lembram que eu replantei com vocês? Então eu vou tirar elas daqui, olha que lindas rosetas. Tá bem saudável, olha. E eu vou replantar ela em outros vasos, porque aqui também a terra já desceu, né? E eu preciso replantar elas então novamente, porque a suculenta é assim, é uma planta que a gente tem que estar sempre replantando, né? Eu já vou aproveitar para fazer a limpeza. E os pneus, então eu vou fazer uma modificação novamente. Eu vou cortar elas, vou deixar cicatrizar um pouquinho, pelo menos umas 24 horas. E aí eu vou fazer outros arranjos. E vou arrumar então a minha bicicleta lá, os arranjos da bicicleta também. Eu vou desligar porque tá passando gente, tá conversando alto então. Aqui a minha bicicleta então. Vou plantar outras suculentas nessa jardineira aqui de concreto. É pequenininha, eu já troquei o substrato. E vou plantar as suculentas que tirei e captei lá no pneu ontem, deixei elas cicatrizando. Aí vou plantar ali na jardineira e mais nesses dois vasinhos aqui. São pequenos, mas como eu disse, tô diminuindo, então eu vou plantar só algumas e as outras vão para doação. Aqui então estão as suculentas que captei, olha, deixei um dia cicatrizando e elas estão um pouco murchas devido ao calor que tá fazendo aqui no Rio Grande do Sul, mas olha, tá bem sequinha, bem cicatrizada, né? Essa aqui tem raiz, vou deixar ela assim bonita, toda enraizada. Essas grandonas aqui, olha, ficou bem cicatrizada, então eu vou plantar elas aqui. Ó, não precisa fazer muita coisa, é só colocar assim. E elas, ó, é só largar assim em cima da terra. E elas, ó, esse aqui só vou abrir um pouquinho aqui. A terra tá seca, mas não vou molhar também, porque tá marcando chuva aqui pra nós, né? Olha, vou plantar assim e depois eu mostro pra vocês então como é que vai ficar esses dois vasos aqui de concreto e mais a jardineira em cima da bicicleta de concreto. Eu mostro pra vocês daí então como ficou. Que agora tá passando um carro de som também para ajudar, sempre fazendo barulho aqui. Assim então ficou o replante das minhas suculentas, que eu fiz a de captação das suculentas que estavam no pneu, conforme eu havia dito para vocês que eu ia arrumar essa bicicleta, seria no próximo vídeo. Eu acabei então colocando as suculentas que eu decapitei lá do pneu. Coloquei nessa jardineira aqui, olha como ela ficou bonita, e pelo menos eu acho que ficou bonita, bem colorida, né? Que eu gosto de fazer arranjos assim de suculentas bem colorida, ó.
as paraguaiense, o sedum, cada um com a sua cor, né? Cada um com o seu formato de folha, de tamanho. Gente, olha esse Senese azul aqui. Quando eu ganhei, meu marido me deu, era uma mudinha tão pequenininha, comprada num saquinho. E olha quantas mudas eu já fiz desse Senese. A gente consegue, assim, ele se prolifera bastante, né? Ele a gente tem que cuidar com a água, né? Ele não pode ser regado muito, né? Mas cuidando, ele tendo num substrato bem drenado, ele cresce grande, né? Olha, então aqui ficou algumas das minhas suculentas, né? Foi plantadas nesse aranja aqui, conforme eu havia falado, eu decapitei todas elas, né? Olha que grandona essa aqui, ó. Gente, que linda. Aqui eu só coloquei esse aranja que eu já tinha, né? Eu só passei ele pra cá, pra ficar junto aqui na carona da bicicleta, então. Esse aqui eu não é Dureplant, esse eu já tinha. Quero compartilhar com vocês, então, como que ficou, como que está ficando a cada dia, cada transformação que a gente vai fazendo, vai modificando o cantinho da gente, né? Junto aqui eu tenho esse gerânio pendente que tá plantado num cano de PVC, né? Olha, esse aqui nada mais é que um cano de PVC. É branco, só que eu que pintei ele nessa cor aqui. Tem alguns pés de chás aqui junto. E olha como ele tá com a linda floração do gerânio pendente vermelho. Aqui então ficou os outros vasos que eu fiz, saranjo, né? Que eu fiz das suculentas que eu decapitei, né? Por que que eu falo decapitei? Eu decapitei porque eu cortei as raízes fora. Como eu não quero seguir mais, porque eu não tenho mais espaço para plantar suculentas, eu quero começar a cultivar, comecei, né, no caso, já a cultivar flores que dão flores. Então eu, para não replantar elas com as raízes, porque as raízes é muita coisa, eu peguei e cortei elas, né? Olha, elas foram decapitadas, ou elas ainda não estão enraizadas, né? Eu decapitei elas, deixei elas cicatrizando e só coloquei assim, ó, na terra, né? E aqui elas vão ficar. Com o tempo elas vão enraizando, vão criar novas raízes e vão ter mais um tempo de durabilidade até elas ficarem maiores. Vai levar, geralmente elas vão ficar por mais um ano aqui nesse arranjo, cada uma delas. Então, o que vocês acharam? Ficou lindo, né? Eu achei que eu gosto assim de fazer de cores variadas, né? Eu acho que ficou bom. E, gente, não tenham medo de decapitar as suculentas. A decapitação das suculentas estimula muito a novo enraizamento, novas raízes. Um novo ciclo de vida da suculenta é quando ela é decapitada ou cortada as raízes, corta totalmente as raízes, e ali no cortar as raízes a gente veja se tem algum tipo de cochonilha ou se tem algum apodrecimento no caule, né? E quando a gente faz a decapitação a gente vê isso. Então não tenho medo, quando vocês trouxerem lá da floricultura as mudas de suculenta, façam isso, gente. Corta a raiz fora, tira do vasinho, corta a raiz fora e deixa por um dia. Agora no verão, 24 horas cicatrizando, não precisa mais que isso. Ela fica bem sequinha, planta num substrato seco e ela não vai apodrecer não, ela vai estimular novas raízes. Aqui eu fiz, então, plantei nesse substrato seco, achei que ia vir a chuva, né? Não veio a chuva, se preparou muito bem para chover e não choveu, então para nós aqui deu uma boa refrescada. No fim de semana refrescou, né? Eu plantei essas suculentas, foi na sexta-feira, ó. Eu decapitei quarta-feira e na sexta-feira eu plantei elas. Então não veio a chuva e hoje então eu vou molhar um pouco.
porque até então o substrato tá bem seco, né? Vou molhar um pouco para estimular um pouco mais as raízes, porque as suculentas estão bem cicatrizadas, né? Não tem problema nenhum. Se vocês têm medo de cortar as raízes das suculentas, porque tem medo que vai apodrecer, vai perder a muda ou porque vai apodrecer, passa canela. Passa canela no caulezinho dela, onde é que você cortou as raízes. Aí ela cicatriza mais fácil. Eu não passo canela, como eu disse, assim, eu planto assim mesmo. Se a planta for para vir, ela vem, ela se recupera bem fácil. Não é bom cortar, decapitar ela, as raízes e já plantar, né? Bom deixar 24 horas agora no verão cicatrizando, que não tem problema nenhum. Depois é só plantar e deixar elas vir. Então, para suculentas, um substrato bem drenado, sol, bastante sol. Aqui elas vão ficar no sol, embaixo do sombrite, mas pega bem pouquinho sombrite, bem pouco mesmo. Elas pegam bastante sol da manhã até as 2 horas da tarde, elas vão pegar sol aqui. E olha como que estão então as minhas suculentas. Estão muito lindas. Essa aqui é as paraguaienses, que eu digo que é uma cascata de paraguaienses. Olha. Eu gosto da paraguaiense por causa desse efeito que ela faz, ó. Os caules dela bem comprido. Ó, sempre tem folhinhas secas, mas isso é bem, gente, isso é bem normal nas suculentas, folhas ir secando e vindo ó, folhas novas, né? Ó, as folhas velhas secam e caem, e aí vem folhas novas. Olha como que está o desenvolvimento delas. Eu sei que eu já mostrei no outro dia, né? Essas suculentas aqui. Aqui no sul, então, agora no verão podemos regar umas 2 a 3 vezes por semana, porque para nós provavelmente vai ter pouca chuva aqui. A meteorologia já anunciou que teremos chuva abaixo da média nesses próximos 3 meses. Então vamos ter que cuidar as nossas plantinhas, né, com a rega. No inverno eu não rego as minhas plantas que ficam na rua, porque chove bastante, bastante mesmo. Assim então ficou o meu pequeno jardim de suculentas. Tem mais um pequeno grande aqui, né? Quem tá aí? O que você tá fazendo aí? Trovão? Oi? O que é? O que tu tá farejando aí? Hã? Gratidão sempre e até o próximo vídeo, se Deus quiser.